Oi, esse mês a ONU comemora o Dia da Pessoa com Deficiência. A deficiência ela pode ser de várias formas, pode ser intelectual, pode ser auditiva, visual, motora, física, ou ainda a pessoa pode ter o que a gente chama de múltiplas deficiências, é quando há associação de duas ou mais deficiências. Na realidade, no caso da deficiência intelectual, que acaba sendo um alvo maior da neuropsicologia, a gente considera ela como uma condição clínica que é caracterizada por limitações que são evidentes no funcionamento intelectual dessa pessoa e também no seu comportamento adaptativo. Isso quer dizer que há um funcionamento intelectual, cognitivo abaixo da média, abaixo do esperado para a faixa etária daquela pessoa. E pode limitar habilidades mentais, por exemplo, raciocínio, planejamento, resolução de problemas, pensamento abstrato, a compreensão de ideias complexas, a aprendizagem rápida e, inclusive, a forma como isso é metabolizado por meio das experiências daquela pessoa. Com frequência, já há um diagnóstico antes dos 18 anos. E pelo que eu observo, pelo menos na minha prática clínica, especial, incluindo no hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em que eu trabalho, é frequente, né, a associação dessa condição com condições neurológicas, por exemplo, epilepsia, síndrome de Down, o próprio autismo, a paralisia cerebral, por exemplo, né? Bem, na classificação mais recente, né, do DSM-5, o termo que antes era usado como retardo mental, ele fica abolido e então a nomenclatura atual que é adotada é deficiência intelectual. Então, isso nos remete à importância de entender um pouquinho o conceito de inteligência. A ideia de inteligência para fins diagnósticos considera vários aspectos, não só a questão de comportamento adaptativo, habilidades interpessoais, como também vai considerar as habilidades mentais, como eu já mencionei há pouco, né, raciocínio, planejamento, enfim, aprendizado, como também vai se valer da avaliação neuropsicológica e dados psicométricos, né, que são dados que nós obtemos por meio de testagem. Um dos critérios relevantes que compõem a questão do diagnóstico é a mensuração do QI, né, que é o coeficiente intelectual. E, por exemplo, quando nós podemos verificar o DSM-5, o CID-10, né, que é o Código Internacional de Doenças, nós podemos encontrar as classificações, por exemplo, como leve, moderado, severo, profundo, que muitas vezes fazem relação com o QI desse paciente. Então, por exemplo, muitos usam o QI de 70 como uma média dessa população, né? Outros usam QI de 100, né? Então, no caso de um 70, por exemplo, eles considerariam de 50 a 70 já uma deficiência leve, que aí entraria, por exemplo, num diagnóstico com código de F70, né? Já, por exemplo, um profundo podia ser inferior a 20 com diagnóstico de F73. Né? Isso considerando o CID. Nós temos o DSM-5 e, inclusive, as escalas específicas de cada instrumento, como do Wechsler, como do Binet. Também tem que contextualizar o instrumento que o neuropsicólogo estiver usando e também contextualizar o quadro do paciente, né? Observar questões ambientais, questões genéticas, questões biológicas, para então mensurar mesmo de uma forma clara, sem equívocos.
Outro aspecto que deve ser considerado nessa avaliação é o comportamento adaptativo. Então, é importante observar habilidades adaptativas que são conceituais. Aí entra linguagem, seja receptiva, seja expressiva, leitura, raciocínio, escrita, o raciocínio inclusive matemático, né? É o conceito do dinheiro, o direcionamento, memória, também as habilidades sociais, a questão de autoestima, de obedecer regras, seguir tarefas, habilidades práticas, que inclui também as atividades de vida diária, uso de banheiro, se tem autonomia para banho, se veste sozinho, como lida com dinheiro, enfim, se tem capacidade para fazer compras sem supervisão. Esses aspectos também são de suma importância ao investigar acerca da deficiência intelectual. E claro, questões biológicas também são super importantes. Então é importante nós sabermos se houve algum problema de formação do sistema nervoso central, algum problema no parto dessa pessoa, né? Se ela também tem outros problemas, ocorreram infecções congênitas no período pré-natal. A mãe dela teve toxoplasmose, teve rubéola, né, sífilis, houve uma desnutrição intrauterina, enfim, são várias, uso de drogas, é muito importante também ter esse contexto. No âmbito de investigação de alterações pós-natal, temos que ver se houveram infecções do sistema nervoso central, encefalites, traumatismo crânioencefálico, ela tem um quadro de epilepsia grave, enfim, ela passa desnutrição, enfim, é uma gama que é importante observarmos na hora de compor um diagnóstico. Quem vai, na realidade, diagnosticar aspectos biológicos é um médico, né? Então, o neuropsicólogo ele vai inferir, sim, né, a parte neuropsicológica e também vai se valer do histórico médico também desse paciente para associar e ajudar na sua tomada de decisão de definição diagnóstica de sua área. Deficiência intelectual pode não ter cura, mas tem intervenção. Então, há medidas em que ela pode ser adaptada de uma forma que seja mais interessante para obter um rendimento melhor desse indivíduo no seu dia a dia e nas suas relações interpessoais e também no seu rendimento cognitivo. Sempre é importante orientar a família, né, e sugerir o atendimento de uma equipe multiprofissional. E sempre permeada com afeto, né? Então, uma família acolhedora tende a render, né, muitos frutos na estimulação, na reabilitação e no crescimento de uma pessoa com deficiência intelectual. É isso aí.